Oi pessoal, tudo bem? Dr. Gustavo falando com vocês, é um prazer conversar com todos. E hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a questão do consultório particular. Você que está aí, às vezes na faculdade, fazendo residência, e sempre tem aquelas dúvidas, né? Qual o caminho que eu vou seguir? Por onde eu vou? Onde eu vou conseguir desempenhar a medicina que eu sempre sonhei durante os anos de estudo? Enfim, realmente tem um momento que você tem que pensar qual é o caminho que você vai seguir. Eu posso falar para vocês, assim, com tranquilidade, que no meu modo de ver, o caminho do consultório particular é o melhor caminho que você pode seguir. Primeiro, para você sair da grande quantidade de médicos, né, que estão cada vez mais se aglomerando na questão dos atendimentos aí em emergência, nos hospitais públicos, em postos de saúde, planos de saúde, enfim. Já no consultório particular, você consegue ter um melhor manejo ali dos teus pacientes, do teu tempo. Você consegue praticar uma medicina que, no meu modo de ver, é uma medicina de melhor qualidade, onde você consegue dar mais atenção para o paciente, não tem aquela correria do atendimento, né? Às vezes na rede pública, às vezes de um atendimento que você precisa ter aquela produção. Alguns médicos recebem, né, parte do salário de produtividade, então sempre gera aquela correria, aquela coisa de você ter que atender vários pacientes no menor tempo possível. Isso não é interessante. E o médico, ele, como todo mundo sabe, ele vende a sua hora de serviço. E chega uma hora que você está trabalhando ali exaustivamente, de segunda a segunda, às vezes sem ter fim de semana, sem ter tempo para ficar com a tua família. Infelizmente, você não tem mais hora do dia para você ali vender, para você oferecer o teu trabalho. E cada vez mais você vai estar tendo um reconhecimento menor, cada vez mais você vai receber menos pela tua hora trabalhada. Então isso é uma coisa muito complicada, isso é uma coisa que já está acontecendo hoje. Quando a gente fala de bolha de medicina, né, bolha da medicina, o que é isso? É o fato de que hoje nós somos por volta de 500 mil médicos e o mercado de trabalho, de certa forma, está saturado. Em algumas cidades já tem até um tempo que o mercado está saturado, que os médicos realmente não conseguem, às vezes, nem plantão para trabalhar. Então tem aquele plantão ali que, se você acha que o médico não quer, ou o médico não quer aquela correria de plantão, você se engana. Os médicos, na verdade, não estão conseguindo nem plantões, às vezes, de fim de semana para fazer em algumas cidades, onde o mercado da medicina já está saturado. E a tendência é que isso piore, que isso vá para outras cidades, que isso comece a ir para as cidades do interior, porque daqui a 10, 12 anos nós teremos, em vez de 500 mil médicos, 1 milhão de médicos. Então não precisa fazer muito cálculo, né? Nem fazer uma projeção, digamos assim, muito pessimista, para você saber ou imaginar como vai estar o mercado de trabalho para o médico daqui a 10, 12 anos. Então, infelizmente, a tendência ela é essa, de que a gente tenha uma piora, e por conta disso eu sempre recomendo para os médicos que eles desde já comecem a desenvolver estratégias, comecem a investir, comecem a pensar seriamente em como trabalhar, como desenvolver o consultório particular. Dos diversos caminhos que o médico pode seguir, eu vou citar alguns aqui. Então você se forma, você vai acabar atendendo em emergências, você vai acabar atendendo para prefeituras, em hospitais públicos, você vai fazer plantões de fim de semana, você vai trabalhar ali com vários planos de saúde, dependendo da cidade onde você está, né, da quantidade de planos de saúde que tem. E um erro muito grande dos médicos é que ocupam todo o tempo deles com esses serviços, que
são serviços que, como eu falei, você vai vender a tua hora, você vai ficar com uma estafa de trabalho, com um burnout, né? A síndrome de burnout, quer dizer, é uma realidade hoje na medicina. Você não vai ter tempo mais para trabalhar, você não vai ter tempo para a tua família e você não vai ter tempo para desenvolver o teu consultório particular. Então, uma recomendação, uma dica, encare da maneira como você quiser encarar, é que mesmo no início da profissão, você reserve um tempo para o teu consultório particular, para o teu atendimento do paciente particular. Então, você pode começar com um período na semana, né? Digamos que você trabalha de segunda a sexta e que você divide, né, manhã e tarde, né? Período da manhã, período da tarde. Você pode no início começar com um período para o paciente particular. Mesmo que nesse período, no início, você não tenha paciente particular, use esse período justamente para você desenvolver conteúdos, desenvolver estratégias, conversar com pessoas que fizeram o caminho que você está fazendo, que hoje já tem um consultório ali realmente com uma boa clientela. Então, use aquele tempo, não pense que aquele tempo é perdido, não pense que você está ali no consultório, às vezes sem paciente, você está perdendo o seu tempo. Não, você só vai perder o seu tempo se você, né, quiser perder o seu tempo, mas você tem que utilizar esse tempo para você começar a fazer realmente conteúdo, começar a organizar o teu consultório, começar a treinar, por exemplo, a tua secretária. É fundamental, a secretária, ela está na porta de entrada. A secretária, né, é a cara da clínica ali, o paciente entra, chega na recepção, a primeira pessoa que ele vai se comunicar é com a secretária. Então, no início, quando você vai estar com a tua agenda ali tranquila, utilize esse tempo a treinar a tua secretária, por exemplo, treinar a tua equipe, fazer uma coisa que é importantíssima num consultório particular, né? Que são os procedimentos operacionais padrão. O que é isso? É todo aquele procedimento que você vai fazer na clínica, desde a captação do atendimento para o paciente, da captação do paciente, desde o atendimento em si, quando o paciente telefona para a tua clínica, quando o paciente chega na tua clínica, você sabe como a tua secretária, por exemplo, atende o paciente, você sabe o que a secretária fala, por exemplo, quando o paciente liga para desmarcar. Eu tenho colegas médicos que me relatam que certas vezes escutavam que a secretária, ao receber o telefonema de um paciente dizendo que queria cancelar a consulta, ela simplesmente dizia: tá, tudo bem, então tua consulta está cancelada. E não perguntava, né? Você quer remarcar? Para quando você quer remarcar? Nós temos tal dia disponível, que você pode remarcar se quiser. Então, assim, eles não sabiam como a secretária atendia o paciente. Isso é muito comum. É muito comum que o médico, às vezes, ele, por falta de tempo, como eu falei, está nesses outros serviços ali, sem tempo para o consultório particular. Ele acha que não é interessante no início, porque ele acha que ele não tem clientela. É um mero engano. Se você tiver esse pensamento, você nunca vai desenvolver o consultório particular e você vai ficar sempre escravo da medicina, né? De uma medicina que você não vai conseguir praticar, a medicina que você gostaria quando você estava na faculdade. Então, use esse tempo, treina a tua secretária, faz conteúdo para os teus pacientes dentro da tua área. Você tem que saber trabalhar com o teu conhecimento. Você não pode simplesmente vender a tua hora de trabalho. O médico tem que aprender a vender o conhecimento dele, que é muito vasto. São 6 anos de faculdade, você está partindo aí para residência, mais tantos anos, quase uma outra faculdade, né? Fazendo a residência. Então você tem um conhecimento que você não pode guardar esse conhecimento só para você. Você tem que facilitar para que esse conhecimento chegue até o teu paciente. Isso é importantíssimo. Então, eu sempre recomendo que você faça conteúdo, faça esse conteúdo chegar para o teu paciente. Se o teu paciente não te conhece na tua cidade, na tua região,
e não sabe que se trata determinada doença, provavelmente a culpa é sua. A culpa não é do paciente. A culpa é sua de não saber apresentar o teu trabalho, o teu serviço e não saber uma maneira de ajudar o paciente a chegar até ele. E, sem dúvida nenhuma, a tecnologia, o fato de você poder, com o celular, fazer um vídeo, fazer um áudio, colocar aí nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, né? Ter o seu canal, ter o teu site, é fundamental que você faça o site da sua clínica. Eu recomendo sempre que o início de tudo é o site. O site ali é a porta de entrada para o mundo digital, porque quando teu paciente for pesquisar ali no Google, pela especialidade, pelo teu nome, ele vai encontrar o teu site. O teu site é um local que você pode colocar ali infinitas informações e, por exemplo, do site você vai direcionar o teu paciente, né, para o teu Instagram, para o teu Facebook, para o teu YouTube, enfim, para todas as redes sociais das quais você faz parte. Então, não esquece disso. Tenha um tempo para desenvolver o teu consultório particular. Isso é fundamental. Faça os procedimentos operacionais padrão, que é o treinamento de secretária, treinamento assim, de coisas que às vezes você não acha importante e que é de suma importância. Eu falei, como é que a secretária atende o telefone, como é que ela oferece ali um café para o paciente, oferece uma revista para ler, como é que ela apresenta a clínica, né? O banheiro está aqui, tudo isso aí, se ela é comunicativa, se ela é uma pessoa que sorri para o paciente, se ela é uma pessoa que se porta bem na clínica, tem um tom de voz adequado, tudo isso é importante. O paciente muitas vezes ele está ali ansioso, ele está chegando num local que ele não conhece. Pense em você, né? Você está chegando num local que você vai consultar com um médico de alguma especialidade, que você não tem ali aquele conhecimento. Você está num lugar novo, imagina se a pessoa te atende, às vezes com um tom de voz ali, né, que você não está habituado, falando meio alto, às vezes usando palavras ali que não são adequadas e simplesmente ela fala para você esperar e não conversa com você, não relaxa você. Então isso é importante que a secretária faça. A secretária ela vai ser o primeiro contato do paciente, então é legal que ela se comunique, que ela pergunte algumas coisas ali para o paciente, que ela procure fazer com que o paciente relaxe realmente. O momento de espera para o atendimento ele tem que ser um momento confortável, relaxante, onde o paciente tem ali alguma coisinha para beber, alguma coisa para comer. É legal fazer isso gera gera engajamento do paciente, gera uma repercussão boa, o paciente vai fazer um boca a boca interessante, vai recomendar para os familiares dele, né, que você realmente vá na clínica, conheça a clínica, porque você foi bem atendido, você gostou do atendimento. Agora, se o paciente não gostar, pode ter certeza que ele vai falar para muito mais pessoas, né? A gente sabe que normalmente a notícia ruim ela se espalha com mais rapidez, com mais facilidade do que a notícia boa. Infelizmente é dessa maneira. Então, tudo isso são os procedimentos que você tem que fazer. Você tem uma música ambiente na tua recepção, como é que está o volume dessa música? Não pode ser um volume muito alto que atrapalhe, por exemplo, uma conversa ali do teu paciente. Não pode também ser um volume muito baixo, que ele nem escute o que está tocando. Televisão, você tem uma televisão na clínica, o que fica passando naquela televisão? Videoclipe, informações. Eu sempre recomendo, eu acho legal, dependendo aí da tua especialidade, que você tenha, se você tiver uma televisão na tua recepção, que fique passando conteúdos ali que de alguma maneira já vão introduzir o paciente ao que vai ser a consulta. Então você pode pôr ali coisas relacionadas às enfermidades que você trata,
né, explicando. Se você não vai ter o som ali, logicamente, que sejam vídeos que tenham ali escrito, né, tudo que você está falando, legendado. E se tem o áudio, tudo bem, mas se não tem o áudio, que seja tudo legendado. Então, que sejam informações relevantes, porque vai chamar a atenção do paciente. Então ele vai ficar ali vendo, né, o que você tem a falar. Às vezes já é alguma dúvida que você, antes mesmo dele entrar, você já consegue esclarecer, né? Acontece às vezes do paciente entrar: ah, doutor, eu quero fazer tal coisa, já vi um vídeo seu no Instagram, no Facebook falando sobre isso, então já sei muita coisa, então já queria realmente fazer esse tratamento. Se for alguma cirurgia, já queria fazer essa cirurgia. Então, tudo isso ajuda, porque de certa forma você vai estar educando o paciente. O paciente não vai entrar e conversar com você sem nenhum conhecimento ou com conhecimento equivocado, que é o que acontece. Às vezes o médico não faz conteúdo, não distribui conteúdo, não conversa com o paciente e reclama do paciente às vezes ir procurar conteúdo no Google, né? Conteúdo de baixa qualidade. Então, eu falei, quer dizer, o fato do paciente procurar conteúdo sobre uma doença que você trata, ele não encontrar, ou encontrar às vezes um conteúdo ruim, desculpa te falar, mas a culpa provavelmente é sua, né? De não fazer um conteúdo de qualidade e não fazer com que esse conteúdo chegue até o teu paciente. Então, fique atento com relação a isso, comece a fazer conteúdos realmente relevantes e que cheguem ao paciente. Existem vários meios hoje, existem até, se você não se sente confortável em fazer a distribuição desse conteúdo, isso pode ser feito por empresas que são especializadas em marketing, né? Em patrocínio de marketing, quer dizer, em colocar conteúdos no Facebook, no Instagram, onde você vai pagar ali para aquele conteúdo ser distribuído para a maior quantidade de pessoas. Se você não sabe fazer isso, é interessante que você busque vídeos aí que vão te ajudar, vão explicar, ou empresas que façam isso para você não estar desperdiçando dinheiro, né? Esse conteúdo, quando você distribui, ele pode ser distribuído por cidade, por região, por idade da pessoa, por sexo. Tudo isso você pode determinar e aí as redes sociais vão distribuir esse conteúdo para a pessoa que você quer distribuir. E quem é essa pessoa que você quer distribuir? No marketing, essa pessoa é chamada de avatar. Então, avatar, o que é? Seria a personificação do seu cliente ideal. Então, o seu cliente ideal, logicamente, vai depender do que você trata, da sua especialidade, do que você gosta de fazer, né? Então, cada pessoa tem o seu cliente ideal. Eu não posso falar para você qual seria o seu cliente ideal. A melhor pessoa para responder isso é você. Então, você tem que determinar qual é o teu cliente ideal e fazer conteúdos direcionados a essa pessoa, divulgar isso, distribuir isso diretamente, né? Onde o foco é essa pessoa aí, o teu cliente ideal, o teu avatar. Então isso é importantíssimo também, porque não adianta você dispor às vezes de recursos aí para investir, para fazer marketing, se você fizer de maneira errada. Por isso que quando se trata aí de fazer conteúdo, fazer marketing, é bom que você tenha um certo conhecimento. A melhor pessoa para fazer conteúdo é você. Dificilmente as empresas ligadas a marketing vão entender, né, os pormenores, principalmente porque se trata de, às vezes, conteúdo médico e são várias as especialidades médicas. Então é uma coisa que você tem que estar sempre de olho. Se você for delegar isso para uma empresa, você tem que estar junto ali o tempo todo para fazer correções pontuais, né? Fazer alguma modificação até que esse material chegue ao público, para que ele chegue da maneira que você quer que chegue. Então, pensa nisso, pensa em ter esse tempo dedicado ao teu consultório particular. Com o tempo,
provavelmente, se você fizer a coisa bem feita, se você treinar a tua equipe, se você fizer um checklist, isso é importantíssimo também. Quer dizer, o checklist, você vai colocar ali todos os pontos que você acha importante relacionados ao teu atendimento e relacionados à sua clínica, né? De modo geral, a clínica em si. Então, você vai colocar lá música ambiente, aí você vai checar ali, ok, televisão funcionando adequadamente, ok, tempo de espera do paciente está adequado, ok, e com isso você vai conseguir fazer correções sempre visando a melhora do teu atendimento. Então, isso aí tudo você vai ter que conversar, treinar a secretária. Será que você vai atender por hora de chegada? Você vai atender com horário marcado? Logicamente, se eu não preciso falar, o paciente moderno, o paciente de hoje, ele não quer mais esperar para ser atendido. Então, se você trabalha com hora marcada, principalmente, atenda o seu paciente no horário marcado, porque para isso que existe a hora marcada. E se for questão da hora de chegada, tem que conversar com a tua secretária para que não marque todos os pacientes no mesmo horário, né? Tem que ter ali um certo bom senso de, marca tantos pacientes uma hora, se já tiver essa quantidade, já avisa para os próximos que ligarem que a partir das 2, a partir das 3, porque imagina você marcar 10, 15 pacientes por hora de chegada a 1h da tarde, vai chegar 12h30, vai chegar todo mundo na tua clínica, vão ficar, dependendo do tamanho ali, desconfortáveis, e o 10º, 15º que chegou vai esperar muito tempo, logicamente não vai ficar satisfeito, vai falar mal do teu atendimento, vai falar mal da sua clínica, vai postar nas redes sociais que esperou muito tempo para ser atendido. Isso não vai repercutir bem para você, para sua marca, né? Se tem uma clínica ali que já tem uma marca na cidade, não vai ficar legal, não vai ficar interessante. Então, tudo isso aí você tem que pôr no checklist, você tem que fazer o teu procedimento operacional padrão, e para isso é essencial que você tenha tempo disponível desde o início da sua profissão. Então, lembre-se disso. Reserve um período, mesmo que você ainda não tenha paciente, para você fazer para você desenvolver essas estratégias. Eu tenho certeza que daqui a pouco esse um período vai se transformar em 2, vai se transformar em 3, em 4, e daqui a pouco você está de segunda a sexta conseguindo atender pacientes no particular. Aí é uma outra conversa, aí a gente vai fazer outros vídeos aí mais para frente falando um pouquinho, onde a gente vai conversar sobre outros aspectos relacionados ao paciente particular, sobre outras estratégias que você tem que desenvolver para sempre você estar aumentando sua clientela dentro de um nível que você possa praticar uma medicina sempre com alta qualidade e com alta satisfação para o teu público, que é a pessoa mais importante disso tudo, que é o seu paciente. Muito obrigado pela tua presença, até os próximos vídeos e fiquem com Deus. Um abraço.